Olá, YouTubetes! No vídeo de hoje, baixo pra não assustar o Sherikan, que é o gatinho nosso. Eu vou já soltar tá você, assustado. calma. é que ele é do mato, né, pessoal? Então o Sherikan é bem arisco. Bom, como vocês Sherikan tá aí no título, né? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre problemas urinários em gatos, tá? É uma coisa muito comum, muitos gatos têm problema urinário, a gente já conheceu muita gente que teve gato também com problema urinário. Então nós vamos contar um pouquinho do que aconteceu com o Sherikan e o que foi que a gente fez pra resolver esse problema, tá bom? Bom, pessoal, a primeira coisa é você sempre observar bem o seu animalzinho. O Sherikan, como nós comentamos, vocês viram que ele é bem arisco. Ele é um gato do mato, né? Ele apareceu aqui na chácara, ele ainda era novinho, ele e a irmã. E assim, ele não deixava a gente se aproximar. E uma vez eu fui dar comida para as galinhas, eles ficavam no galinheiro, e eu percebi que ele estava deitado. E quando eu cheguei perto, ele não fugiu. Aí eu já achei estranho, eu falei, isso nunca aconteceu. Aí eu fui me aproximando e ele deixou eu pôr a mão nele. Aí eu percebi que ele estava com dor. Aí conversei com a Gabi também conseguiu pegar ele. E aí foi quando a gente resolveu ligar pro veterinário, porque tinha alguma coisa estranha. Sim. Né? Um animal que é todo agitado, de repente deixa você tocar, tá lá quietinho, com aquela cara, você vê que até o rostinho parece que ele tá com dor. Sim, né? no caso do Sherikan, a gente já correu direto para veterinário, porque alguns anos antes a gente teve um gato aqui na chácara, que era o Meia-Noite. A gente tem até vídeos dos gatos onde ele aparece, que ele é muito parecido, inclusive, com o Sherikan, mesmo a cor e tudo. E ele ficou também muito triste. Um dia a gente levou no veterinário, mas aí a gente não conseguiu resolver, eles ficaram de marcar um ultrassom para ele, e a gente achando que era uma coisa tranquila, né? E aí, na época, não tinha essas clínicas 24 horas que a gente vai hoje em dia. Nós não conhecíamos. Nós conhecíamos apenas clínicas comuns, e aí eles não estavam abertos no dia e tal. Resumindo, de tarde o gato teve uma parada cardíaca e morreu. A gente foi até para outra cidade correndo com ele para tentar salvar, mas chegou lá e ele já estava morto. Porque... E aí chegaram e eles falaram que era problema urinário, que o problema urinário ele afeta a questão do, se eu não me engano, do coração, então ele pode dar uma parada cardíaca se não resolver. Porque no caso do Meia-Noite foi a mesma coisa. Nós chegamos de São Paulo, percebi que ele estava quietinho e ele também, né, ficou lá meio encurujado. Levamos no veterinário, eles passaram uma sondinha para ele urinar e não teve como salvá-lo. Então, assim, com o Sherikan, que tá até mirando, abre lá a porta que ele tá desesperado, ele tá trancado, ele não fica trancado. Então, assim, com o Sherikan, nós corremos, né? Foi logo no primeiro dia, falamos assim, vamos correr pra tentar salvar, pra tentar fazer alguma coisa. A gente sabe que esse é um problema muito comum, né? Muitas pessoas falam de questões urinárias com o gato, de infecção urinária, de obstrução urinária. E aí foi quando, como a Celine falou, a gente viu o Sherikan com esse problema, a gente já chamou o veterinário. No dia ainda chamei um para buscar, porque tava muita chuva, a gente não tava conseguindo sair daqui com o carro. Ele veio, buscou o gato e levou para ver. E o que pode acontecer, pessoal, como é gato do mato, muitas vezes eles comem passarinho, rato. Pode acontecer, como a Gabi falou, de ter obstrução, né? Sim. Na urina, e aí acaba dando essa infecção. Assim como pode criar, que nem a gente, né? Aqueles cristalzinhos que tampam a passagem ali da urina. Porque eles né? não são muito de tomar água. Você pode ver que gato, se for que nem nós tínhamos a buia ela queria água da torneira. Por mais que falasse assim, eu não vou ficar abrindo a torneira pro gato, mas pelo menos ela bebia bastante água. Até nós compramos na época, acho que tem um vídeo que nós mostramos uma fonte que sai água, né? Que ela gostava, que eles gostam de água corrente. Sim, existem muitos bebedouros pra comprar assim, né? O mais em conta que a gente comprou foi esse, que ele é enfeite, na verdade, ele não é um bebedouro pra gato, ele é aquele que é uma tacinha assim, aquela torneirinha que parece que flutua e fica jogando água. Aquilo ele serve como bebedouro pra gato, tá? Na verdade, dá pra você até fazer com aquelas bombinhas de aquário, colocar uma torneirinha e fica caindo, que nem aquelas fontes mesmo de enfeite em casa. E o legal, é igual a gente, pra não ter problema urinário, o médico recomenda que você faça o quê? Bebeu bastante líquido, água. Então a mesma coisa também com os animaizinhos. É que o gato gosta de ver água corrente, né? Pra ele tomar água que se mexe. Então por isso que ele geralmente precisa desse bebedouro, e é legal você arrumar um, principalmente nessa época do frio, porque a gente já toma menos água no frio normalmente, e eles ainda mais, né? Foi inclusive mais ou menos nessa época de junho que o Sherikan começou a ter problema de urinário. Já faz, acho que vai fazer um ano agora que ele teve esse problema, né? Quase 2 anos já. Então, e aí ele começou, como a gente falou, esse problema, levamos no veterinário, e foi constatado que tinha uma obstrução, né? Estava fechado o canal urinário, ele não conseguia urinar.
Foi retirada essa urina, foi desobstruído ele, e aí eles tiraram a urina e ainda vinha com muito sangue. Então, o que eles fizeram? O Shere Khan ficou internado uma semana, tomando alguns medicamentos, né? Foi no Vila Pet de São Roque. Um beijo, Yara, Denis. Denis, Yara. E eles que são amigos nossos aí, parceiros também. Vamos deixar aí o contato pra vocês. Então, e ele ficou internado lá por um tempo. E aí, depois que ele começou já a melhorar, começou a conseguir urinar sozinho e tudo mais, ainda urinava com um pouquinho de sangue, mas já era um pouco mais normal, porque realmente ele teve esse problema, machucou por dentro, né? Então ele voltou aqui pra casa e aí ele teve que fazer tratamento com a ração urinária, né? Da Royal Canin. Isso. Na verdade tem outras marcas, mas a da Royal é que você encontra mais facilmente nos pet shops. Ela é cara, gente, é cara, mas também não vai ser pro resto da vida. Na verdade tem dois tipos de ração, que é específico pra isso. A renal, que é quando o problema é direto com o rim, e a urinária. No caso dele, ele comeu a urinária, tá? A gente pagava mais ou menos num pacote pequeno na época, acho que cerca de quase R$100. Uns 90 o pacote R$100. Não, tem o menorzinho, tem o grandão e tem aquele menor que acho que deve ser uns 3 quilos, 3,1 que eles falam. Ele comia aquela tipo de ração, podia comer algumas comidas mais molhadinhas, tipo aqueles sachêzinhos de vez em quando. Se bem que tem sachê também da Urinária, tá? Que é próprio. Tem da própria Royal. E o legal desse sachê, ele vem um líquido, né? Então se o seu gato não tem mania de beber muita água, também é legal de vez em quando oferecer esse sachê. A gente comprou os dois porque como as rações, geralmente renal, urinária, elas têm menos sabor, porque ela vem vários componentes que não vem na ração normal, eles tiram, porque às vezes tem muito corante, muito problema para não prejudicar mais, tá? Só que esse tipo de ração não pode ser, como a Alessandra falou, não é um longo período. Ele tinha que fazer um tratamento de no máximo aí uns 3 meses. Porque senão ela também pode começar a prejudicar o animal. É que depende também muito do problema que ele teve, Sim. né? Que nem quando foi a Magali, nós fizemos acho que um vídeo na época da Magali. A Magali teve que comer a ração da Royal pelo resto da vida, mas o caso dela, ela era diabética. Agora, no caso do Shere Khan, a veterinária, né, na época, ela falou, não vai comer o resto da vida. Vamos fazer por um tempo e ver como que ele vai reagir. Ele, como eu falei, ele fez um tratamento de uns 2 meses na Vila Pet. Depois ele foi passado para Inova, na clínica Inova, com a doutora Carla. Também vou deixar o contato dela aí, que ela é especialista. Ela não está trabalhando mais na Inova, mas ela tem, acho que, consultório, se eu não me engano, em São Paulo ali. Então, talvez quem mora aí na região e precisar, ela também é muito especialista. boa. Ela também é especialista. Um beijo, né? Um beijo. Doutora Carla. Obrigada. E como eu falei, ela fez o tratamento com essa ração e ele utilizava também um remédio que ele era como um antidepressivo. Porque o animal já estava ficando num ambiente mais fechado, ele que era acostumado a ficar fora. E o gato, principalmente os gatos, né, também alguns cachorros, quando você viaja, você percebe que o animal fica meio assim de fazer xixi, de fazer cocô. A gente mesmo quando vai pra casa de alguém, a gente Fica meio preso. Isso, a gente fica meio preso. E o gato também, principalmente se ele ficar muito estressado, ele não urina. Então esse medicamento ajudava ele a ficar mais relaxado para ele poder urinar e deixava ele menos estressado para ficar nesse ambiente fechado. Como se fosse um calmante mesmo, Sim. né? Para ele ficar mais calmo e acabar fazendo as necessidades normalmente. O nome do medicamento, gente, era amitriptilina, mas ele teve que ser feito em manipulado, porque havia 2 formas, na verdade. Tinha um que era comprimido, que você colocava na boca e ele engolia. No começo a gente achava muito difícil dar comprimido para gato, então a gente não pegou o comprimido na segunda vez. E a gente comprou uma que era uma pomada, só que ela era tipo um hormônio, então ela não pode pegar na nossa pele. Aí vinha tipo uma luvinha, você colocava assim no dedo, passava a pomadinha e esfregava na parte interna da orelha do gato, tá? Então teve os 2 tipos, acho que primeiro eu dei essa da orelhinha, depois que a gente mandou fazer o comprimido, porque era mais fácil pra dar. Porque esse da orelhinha ele não gostava. Por incrível que pareça, nós acho que, se eu não me engano, tem até um vídeo sobre isso, a parte de medicamento. A maioria acha que o líquido é melhor para gato, mas quando você coloca na boca dele, pelo menos a Buia fazia isso. Ela começava a espumar a boca dela e cuspia. Medicamento. Agora, aí você acabava perdendo, ele também, né? se eu não me engano, uma época ele também tomou o líquido. A gente comprou Tomou um pracinho, líquido. mas ele cuspia muito. E comprimido, gente, aqui tem que ter a técnica, mas eu acho que tem um vídeo que você ensinou, Gabi. Eu não sei, a gente tem vários vídeos, já como eu falei, já faz quase 1 ano que a gente era pra ter feito esse vídeo e não fez. Então a gente tem vários vídeos aí de quando ele tá em tratamento, que eu vou colocar aí pra vocês verem. Só que eu não me lembro se eu tive esse do comprimido. Eu acho que fez. Só que é muito mais fácil. Tanto é que eu tô planejando aí pra gente fazer um vídeo só como dar remédio pro seu animal, tanto cachorro quanto gato, né? Ou alguma farmacinhas de animal. Porque nem né? todo animal é fácil assim de você colocar no meio da comida e ele comer.
Então, no caso do gato também, acho que depende muito também do tamanho do comprimido. No dele era uma cápsulazinha pequena, então você colocava na boca, empurrava e ele já engolia. Então, foi bem tranquilo pra dar pra ele, né? Então, aí ele fez esse tratamento, gente, com a ração e a outra. Depois a gente tentou dar uma raçãozinha melhor. Porque duas formas de prevenir isso é, como a gente falou, o bebedouro, que ajuda ele a beber bastante água, e uma ração de qualidade. Porque às vezes a gente dava mais barato, eles mesmos quando chegaram aqui, a gente falava, gato no mato, vamos dar mais barato. Só que depois que ele teve esse problema, realmente, você vai olhar, no final das contas não compensa. Então é melhor você dar uma ração de mais qualidade. A gente utilizou muito com os nossos gatos a Golden e a Cat Chow. Tem outras marcas também que a gente utiliza, agora eu não lembro qual o nome daqueles que estão comendo agora. A gente gosta de trocar de vez em quando, né? Na verdade, eles estão comendo agora da Magnus. A Premium, né? Boa. Mas assim, é sempre bom você verificar com o seu veterinário, no caso, Sim. Porque existem algumas rações que, como a Gabi falou, né? Por serem um pouco de baixa qualidade, não é baixa... Na verdade, falta vitamina nela. Sim. Elas podem... Além de faltar vitamina, às vezes vem muito corante ou muito de algum dos produtos que pode... E esses produtos podem influenciar na infecção urinária. Sim. Que eu lembro que a Buia mesmo, ela comia uma ração no começo, quando foi nossa primeira gata, né? O pessoal falava pra mim, Jace, para com essa ração porque ela causa problemas urinários. Eu não vou ficar falando marca, porque às vezes... Geralmente ração colorida, gente. Essas muito verdinha, vermelhinha, coisa bem muito corante. Essas coisas, o pior, gente, são rações que eles adoram. Sim. Porque falam que quanto menos vitamina ela tiver, mais saborosa ela é. Vamos falar a verdade, quanto mais vagabunda a ração, mais gostosa. É que nem a gente comer cheeseburger e comer umas verdurinhas, entendeu? A verdura tem mais vitamina, porém o cheeseburger é muito mais gostoso. Mais saboroso. Porém, então, na verdade, acontece muito com o animal. O que não é muito nutritivo acaba sendo mais saboroso para ele. Só que você tem que pensar também na saúde do seu bichinho, né? Sim. Então, tem que olhar a ração, conversa com o veterinário, ver qual é a melhor, né? No caso, pra eles. Ver na sua região. É bom você conhecer também a embalagem. A gente também tá planejando fazer um vídeo falando um pouco sobre a ração, o que você pode ver atrás. Porque às vezes tem muitas rações que são muito caras por conta da marca. E nem sempre elas são tão boas. Às vezes tem rações mais baratas de uma marca mais simples, né? Só que elas têm uma proteína, uma vitamina muito melhor. Então, na hora a gente vai tentar ensinar um pouquinho pra vocês como é que a gente faz pra ver. Né? Agora, realmente, essa parte depois a Gabi vai estar ensinando. Mas nos casos... Estão derrubando as coisas lá. Mas nos casos, quando tem algum tipo de doença, pessoal, a melhor pra curar essa parte, pra ajudar, é a Royal Canin. Sim. Né? Não é querendo fazer propaganda porque a Royal não tá me patrocinando, na pelo verdade, contrário. Tem a Royal e tem uma outra. A Naturi. Naturi Naturali, acho que é um negócio assim. Acho que é Naturali, Na verdade, gente, ela veio também com algumas coisas como diabética e tal, só que ela não tem pra todos os tipos de doenças. Por exemplo, a Royal tem para cardíaco, tem a renal, tem a urinária, tem a diabético, tem mais controle de gordura, obesidade. Então, assim, ela tem várias, a Royal. É que quando a gente conheceu, a gente teve uma cachorrinha que ela era diabética. Então, quando a gente conheceu esses tipos de rações, a mais comum assim de encontrar era a Royal Canin. Depois, hoje começou a entrar umas marcas aí diferentes que tem também essas rações mais próprias, Só que são mais difíceis de encontrar. E às vezes o preço é o mesmo. Então é bom você ir pesquisar, conversar, como a gente falou, com o seu veterinário, que ele deve saber também qual que é a melhor. E ver direitinho como é que funciona, tá bom? Eu não sei graças a Deus, o Sherry-Can ficou bem. Sim, ele ficou bem, graças a Deus, depois desse tratamento todo. Ele se recuperou. A gente continuou olhando ele aos pouquinhos. Foi passado depois também um anti-inflamatóriozinho pra ele, porque ele continuou fazendo o xixi com um pouquinho de sangue. Como que você olha o xixi, no caso? Ele é um animal que era do mato, mas nós tivemos que trancá-lo, né, no quartinho, no banheirinho que tem aqui. Compramos aquela areia de gato que é branquinha, bem branquinha. Na verdade é cristais de silica que chama. Isso. Porque a areia normal, às vezes ele urinava e ela por ser meio amareladinha, ela ficava meio avermelhada e a gente não sabia se tava ou não, a gente ficava na dúvida. Já o cristal de silica, ele é branquinho. Então é mais fácil de ver quando tem sangue. Se tava vermelho ou não. Então a gente utilizou acho que nos últimos meses, mais assim, né? Também pra economizar, a gente colocava ela por cima da outra, talvez, né?
para poder Dá uma visualizar economizada. melhor e também Isso. economizar. Então ela é um pouco mais cara, mas nessa parte é legal para você ver se o seu animal tá melhorando ou não, porque você vai fazer um acompanhamento com o veterinário. E ela perguntava, continua urinando sangue? Como é que tá, né? Então nos primeiros dias ele ainda continuou urinando sangue. Sim. E depois ele foi se recuperando. Hoje ele não toma mais medicamento, Não. ele não tem mais essa... Já fica solto. A ração mais. pode ser outra, né? Ou de A gente outra já dá uma marca. ração, como eu falei, uma marquinha melhor, mas não é uma ração própria para a doença, né? E outra coisa, muitas pessoas perguntam sobre a castração, se tem alguma influência. A castração não influencia nessa parte urinária, tá? Seu gato pode ter problema tanto sendo castrado quanto não sendo. Nós O que fizemos acontece um é que, às vídeo vezes, o sobre gato- isso, isso. né? O que acontece é que às vezes o gato castrado, ele vai ficar mais dentro de casa, mais parado, então talvez ele beba um pouco mais de água, o outro às vezes sai muito, não bebe água por aí afora. O gato dentro de casa, às vezes ele pode ter um problema mais de obesidade, então você tem que ter um controle um pouco mais também na ração, né? Porque o que sai ele emagrece um pouco mais porque anda. Então tem muitas questões aí, né? Que podem ou não podem influenciar no gatinho, mas o máximo, geralmente a que mais influencia é essa questão de tomar ou não tomar água, tá? Exatamente. Então a castração nessa parte ela não impede, não dá problema algum, Sim. viu, pessoal? Então, rações também de latinha, gente, também são boas. Se você pode colocar um pouquinho de água, bater, esse tipo de alimento é bom porque ele vem esse líquido, né? Quanto mais líquido o animal tomar ou ingerir, é melhor, tá? Então eu espero aí que vocês tenham entendido, gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, Se tá? gostaram, clique em gostei, se inscreva no canal. Nós vamos deixar aí o contato dos veterinários que fizeram o tratamento dos nossos gatinhos também pra vocês, se você tiver algum problema. E eu vou colocar aí os vídeos de quando o Sherry Khan fez o tratamento. Vocês vão ver, acho que aí dá pra ver a caixa de areia, onde fica as manchinhas de sangue. Tem castração, onde ele tem tá internado. roupinha para castração de gato, nós fizemos no canal, ensinamos, tá bom? E um grande beijo e até a próxima. Tchau! Tá bonzinho, tá, né? Nojento bico. Tá mansinho, dor, né? Ele tá mijando. Tá bom. Tchau!